Olá! Hoje nós iremos falar sobre os conflitos nos Balcãs, a guerra na Bósnia e em Kosovo. Esperamos que faça um bom proveito do conteúdo que preparamos para você. Então vamos lá? A guerra nos Balcãs foi um conflito entre os anos de 1912 e 1913, que ocorreu na região da Península Balcânica, como podemos observar no mapa. Ela foi marcada pela disputa entre a Sérvia, Montenegro, Grécia, Romênia, Turquia e Bulgária pela posse dos terrenos remanescentes do Império Otorromano. De um lado, a Liga Balcânica, formada por Grécia, Sérvia, Bulgária e Montenegro, reivindicaram melhores tratamentos aos cristãos residentes da Macedônia. Porém, seu objetivo era a conquista territorial. De outro, estavam a Turquia, enfraquecida, pois já estava na guerra com a Itália. Em outubro de 1912, os exércitos da Liga capturaram toda a região do antigo Império Otorromano, com exceção de Constantinopla. Posteriormente, foi assinado um Tratado de Londres, no qual o mapa dos Balcãs foi redesenhado. Logo após, a própria Liga Balcânica lutou contra si mesma. A Bulgária fez um ataque preventivo contra os sérvos e gregos, que desejavam as conquistas búlgaras, porém os búlgaros foram infelizes com esta posição. A guerra findou-se por um instante no Tratado de Bucareste, em agosto de 1913, no qual a Grécia e a Sérvia dividiram a Macedônia, e a Romênia ganhou parte do território da Bulgária. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o contexto histórico em que se passava a guerra na Bósnia e em Kosovo. No início dessa guerra, havia outra que estava tendo seu fim, que foi a Guerra Fria, o que foi um conflito geopolítico sem derramamento de sangue entre a União Soviética e os Estados Unidos, que se iniciou em 1947 e se finalizou em 1991. Outro fato muito importante também foi a queda do socialismo na década de 80, onde a União Soviética passava por uma enorme crise, tanto política quanto econômica, o que fez com que a população ficasse insatisfeita com o sistema adotado, e assim o socialismo foi derrubado e foi implantado um governo democrático. Além disso, também, em 1998, houve a morte do presidente da União Soviética, Tito. Agora falarei um pouco sobre as causas e motivações que levaram à Guerra da Bósnia. Este conflito ocorreu entre 1992 e 1995, pela independência da Bósnia. Ela envolveu os três principais grupos étnicos que existiam na região, que eram os croatas, sérvios e bósnios. Após a desintegração da Iugoslávia, a República da Bósnia-Herzegovina ficou sendo governada por políticos bósnios muçulmanos. Porém, uma parte significativa da população do país era composta por sérvios cristãos. Esses não aceitaram o governo muçulmano e organizaram uma guerra para tirar os muçulmanos do poder. Os sérvios também tinham a intenção de tomar parte do território da Bósnia-Herzegovina e anexá-la ao seu território da Sérvia. Os problemas éticos, sociais, religiosos, econômicos e de segurança que surgiram após a desintegração da Iugoslávia também podem ser citados como causadores das condições para a ocorrência do conflito. Agora, as consequências deste conflito. Cerca de 2 milhões de habitantes tiveram que sair dessa zona de conflito e cerca de 1 milhão e 400 pessoas, que eram de maioria muçulmanas, foram exilados ou se refugiaram em outros países. As forças de paz da ONU tiveram que atuar no conflito com o objetivo de buscar a paz e evitar maiores consequências negativas e violentas. E a quantidade de mortos na guerra chegou a 200 mil pessoas. E a guerra na Bósnia chegou ao fim oficialmente por meio do Acordo de Dayton, assinado em dezembro de 1995, e com o acordo a guerra cessou-se e a Bósnia-Herzegovina foi dividida em duas repúblicas autônomas, uma para os sérvios étnicos e a outra para os croatas e os bósniacos.
Agora irei falar um pouco sobre as causas e motivações que levaram à guerra em Kosovo. Kosovo era considerado um território autônomo, ele era habitado por 2 milhões de pessoas, sendo que 90% da sua população era de origem albanesa. Em 1989, o poder central da Sérvia adotou medidas rígidas neste território, proibindo o ensino da língua albanesa e o direito de uma política própria. Com o fortalecimento do movimento separatista armado, que era liderado pelo ELK, Exército de Libertação de Kosovo, o então presidente da Iugoslávia reagiu com violência, promovendo um massacre à população civil de origem albanesa, numa tentativa de limpeza étnica. Vários sérvios residentes em Kosovo passaram a ser perseguidos pela população, intensificando ainda mais os conflitos. A Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, tentou em 1999 um acordo pacífico para o fim do conflito, porém o presidente da Iugoslávia negou o acordo. A resposta foi dada através de um envio de tropas da OTAN para o confronto com os iugoslavos. Este fato ficou conhecido como a Guerra em Kosovo e só teve fim após 78 dias de bombardeios e milhares de mortos. Após muitos anos de guerra, além de muitos mortos e refugiados, no dia 17 de fevereiro de 2008 foi aprovada a Declaração de Independência de Kosovo. Falando um pouco de impactos, como consequência da guerra na Bósnia, o desemprego aumentou, causando uma queda gigantesca de cerca de 80% na produção de seu país. Mas mesmo com essas dificuldades econômicas, a Bósnia é repleta de belezas naturais e é rica em história e cultura, a qual aumenta a quantidade de turistas no país, fazendo a economia entrar em rotação. Em Kosovo, atualmente, metade da sua população sofre de subnutrição e mais de 30% de seus habitantes têm menos de 14 anos. Sendo assim, a taxa de natalidade é mais alta, o que gera uma enorme busca por trabalho. Entre os que têm emprego, muitos trabalham no setor público, recebendo um salário médio, e os que trabalham para organizações internas recebem os salários mais altos, os que fazem basicamente a economia do país, e tem os que trabalham no setor privado, e geralmente recebem os menores salários. Os que não trabalham ficam à espera de auxílios que vêm do exterior.